Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide de nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudo. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 175, cujo título é A Verdade, e que está em João capítulo 14, versículo 6. As nossas palestras, estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Então, dando sequência na nossa reflexão de hoje, eu vou convidar a Daniela, que vai fazer a nossa palestra. A Daniela, que é colaboradora assídua aqui, Dani? Com o tema que já foi apresentado, Então, vamos lá? Boa noite, queridos amigos. Vamos lá, tentar falar desse tema, que eu acho que é um tema extremamente desafiante, para a gente. Eu estava pensando aqui agora, não foi uma coisa que eu pensei antes, que esse tema, a verdade, ele é o início, eu acho que talvez a causa da maioria das guerras. Sejam elas no nosso círculo, pessoal, da nossa família, seja guerras mundiais mesmo, entre países, porque todo mundo quer ter a verdade, quer ser detentor da verdade. E aí eu acho que a gente tem um desafio enorme, principalmente nós que estamos dentro de casas religiosas, às vezes a gente quer ter, o entendimento, o conhecimento da verdade. Afinal de contas, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mas acho que a gente precisa entender aqui o que a gente vai tentar. Eu quero dizer para vocês que eu acho esse desafio tão grande que nós vamos tentar entender do que Jesus está dizendo. Que eu acho que é até difícil. Que a gente apreender exatamente do que Jesus está dizendo quando ele fala isso é algo para além do conhecimento. Muito para além das letras. E aí, esse texto do Emmanuel, que é esse autor incrível, aprofunda para a gente esse tema. Começa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Ele está falando dele, mas a gente vai entender isso ao longo da palestra, tentar entender. Vou sempre falar aqui hoje tentar, porque eu acho que a gente tem que começar a entender que a gente está tentando entender uma fração da verdade. E isso já é um grande passo na nossa evolução. A verdade e a diversidade humana. Esse título aqui foi eu que dei, mas aí eu estou trazendo o texto na íntegra, para a gente poder estudar. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. O que está dizendo aqui, gente? Nós estamos num mundo que é um mundo que nós temos ciência, nós temos filosofia, nós temos religiões diversas, nós temos inúmeros saberes, fora a diversidade das pessoas que vivem nesse planeta, com caracteres diferentes, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, com formas diferentes, com ideias diferentes. Então, a gente querer ter o conhecimento absoluto, a verdade absoluta das coisas, é quase que uma grande utopia. É uma grande utopia. Porque é impossível. Nós temos muitos saberes que nos circulam. Muitos saberes. E isso é lindo. E, às vezes, até angustiante, quando a gente pensa assim, nossa senhora, mas eu sou pequenininho demais, quando a gente olha para tudo assim. É saber demais. Quando a gente olha para a ciência, para o universo, para as pessoas, a gente olha para as pessoas, a gente quer supor o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo.
né? A gente acredita que a gente tem a verdade sobre o outro. Pensa, gente, sendo que às vezes a gente não tem a verdade nem sobre a gente mesmo. Então a gente tem essa arrogância, que eu posso chamar assim, da gente querer ter a verdade absoluta sobre tudo. Isso, eu estou mentindo aqui ou só eu que me vejo assim? Não é algo comum da gente? Né? Em qualquer lide que seja da religião, da política, das relações, nas academias, né, nas universidades. Gente, na psicologia nós temos isso, guerras entre as teorias. É uma teoria que não aceita o que a outra teoria está falando, que briga com a outra teoria. E aí a gente fica assim, mas cada um tem uma fração daquilo, né? E a gente deslegitima o saber do outro, porque é o que eu sei que é verdade. Então a gente tem essa pretensão o tempo todo, né? Infelizmente. Mas aqui o Emmanuel está falando que nessa profundidade de diversidade é impossível que a gente saiba o que é uma verdade absoluta. Vamos ver? Revelação gradativa da verdade. Aí aqui o texto do Emmanuel. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Então, cada escola, gente, seja religiosa, seja científica, seja filosófica, tem uma fração da verdade. E quando a gente percebe isso, a gente olha para o outro de uma forma diferente, para as crenças diferentes das minhas de uma forma diferente, para as diversas ideias do mundo de uma forma diferente, porque cada um tem uma fração da verdade. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Gente, a gente está no inicinho mesmo da caminhada. Eu não sei se assim, a gente precisa entender isso não na letra, mas dentro da gente. É o círculo das horas que vai fazer com que a gente apreende as coisas. Porque uma coisa é eu saber, eu conhecer, eu estudar, outra coisa é eu sentir. A gente sabe que Jesus é amor, que ele veio plantar o amor, mas a gente sente o amor de que Jesus estava falando. Tem uma música que a gente canta aqui, que eu já até falei dela aqui em palestra, né? Tenha nos olhos o amor de Jesus. A gente não faz ideia do que é isso. Tenha nos olhos o amor de Jesus. A gente não sente o que ele está falando ainda não. Porque o que a gente entende de amor está muito longe do que Jesus disse. Gente, assim, como ele sentia, como ele aprendia o outro, do que ele estava falando, quando ele falou aquilo tudo, para a gente fez tudo aquilo, a gente não consegue chegar lá, mas a gente já consegue ter uma fração daquilo, nem que seja pequenininha. E a gente está aqui conversando, estudando, para que a gente tenha uma fração disso aqui. E que a gente sai carregando essa semente. E a gente começa a plantar essa semente. E que ela comece a crescer dentro da gente, em primeiro lugar. Porque a gente acha que a gente tem que plantar a verdade no outro. Eu tenho que levar, eu tenho que divulgar para todo mundo. Mas não é no outro. Porque eu não tenho como ensinar a verdade para o outro. Eu tenho como ensinar conhecimento. A verdade é só aquele outro que vai apreender. Eu não vou conseguir. Vocês têm noção de que isso é impossível? Só Jesus, que tem um alcance que a gente não tem. Mas a gente não consegue ensinar a verdade para o outro, porque a verdade é apreendida em cada um. Então eu consigo aqui conversar com vocês, nessa casa, que a gente se sente aqui uma família, né? E a gente consegue aqui conversar com todas as limitações que a gente tem, de conhecimento, de saber. Mas eu passar uma verdade para você, só você vai conseguir entender essa lei do Cristo e assimilar ela no seu coração. E entender, chegar mais perto dessa verdade.
Maravilhoso, olha como ela foi filosófica. Gostei, Dona Ivone. É isso aí, a gente não sabe que eu estou certa na minha verdade. Como é que eu brigo com o outro ainda? E digo que eu que tenho razão? Eu posso conversar, olha, eu vejo por esse prisma. Você vê por aquele. E aí, o que a gente pode chegar à conclusão? Não consegui chegar à conclusão que você. Então, está tudo bem. Vida que segue, amanhã a gente conversa de novo. Porque não tem absoluto. Porque, gente, o que a gente vê hoje, já tiveram milhões de guerras no mundo, cruzadas, religiosas, onde as pessoas brigavam porque queriam ter a verdade. Jesus passou por isso. Quando ele trouxe, os judeus falaram, ele é um falso profeta. Mentiroso. Quem a gente é que tem a verdade. Né? Essa guerra de quem detém isso. E aí é só o tempo, a transformação e a evolução que vai conseguir fazer isso para a gente. Para a gente não. Para a gente, de jeito nenhum. Com a gente, nesse processo. Mas é se colocar no processo. Porque se eu não plantar a semente, eu não vou ter árvore. Né? Não vai ter jeito. Se eu não for lá e transformar o carvão, não vai ter diamante. Então, eu tenho que fazer um movimento. Mas eu estou plantando uma semente. É uma semente. Jesus plantou a semente. E a gente está aqui tentando fazer germinar dessa verdade. E, às vezes, deixa a gente assim meio num desamparo. Né? Porque eu acho que a gente quer tanto uma verdade para a gente se amparar. A gente é tão carente de alguém, de alguma coisa que a gente pega, né, e pisa em cima, que a gente, né, fica meio perdido, assim. Mas calma lá. Estamos no início aqui para a gente entender. Né? A pergunta do Livro dos Espíritos, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É a pergunta 628. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. É quando a gente está numa estrada e alguém bate o farol alto. A gente não vê nada, né? Aos poucos a visão da gente vai abrindo. Ou a gente está numa neblina, numa estrada com aquela neblina. A gente não está enxergando nada. Mais ou menos assim que a gente anda. Aqui no planeta Terra. Que a neblina, estou enxergando. Aí aos poucos a gente vai vendo uma luzinha, uma coisinha, um farolzinho de lá, um negócio. A gente vai conseguindo se guiar. Tem um farol, né, grandão, que veio para iluminar nosso caminho. Mas a gente ainda tem muita neblina. O nosso acesso à verdade ainda é muito difícil. E a gente precisa começar a se colocar a trabalho para isso. Mas não é só cognitivo, gente. Não é só cognitivo, não é só as letras. As letras é o primeiro caminho. É no coração. É um trabalho para o coração. É isso que Jesus nos convocou. A senhora está intuída hoje, não está, gente? Está muito intuída. Estou impressionada. E é isso, né? Um homem de letras, né? O Paulo era um homem que era doutor da lei, sabia de todas as leis. Ele conhecia profundamente, né? Ele teve que cegar. Que exemplo lindo! Ele teve que se cegar disso tudo para poder buscar dentro de si essa verdade. Né? E ele acreditava que ele tinha verdade. Ele matou milhões de cristãos. Né? Porque ele tinha verdade. Ele que tinha verdade. Diferentes manifestações da verdade. O Emmanuel traz isso no texto. Né? Igrejas dogmáticas com verdades estagnadas. O que é dogmático, gente? Inquestionável. É aquilo que não muda. Uma igreja que se finca em dogmas, fica paralisada. A gente pode fazer isso, dentro da doutrina espírita, se a gente quiser, porque depende da gente fazer isso. A gente pega um dogma ali, uma coisa, um ritual que a gente cria aqui, e a gente fica naquilo. Tem igrejas que são eminentemente dogmáticas, né? E às vezes ficam estagnadas no dogma, mas tem fiéis ali que vão para além do dogma.
porque depende de cada um. Né? Então, igrejas dogmáticas que ficam estagnadas, em verdades estagnadas, porque aquilo que não muda, tudo é evolução, né, Anderson? Só mudou os nomes, né? Então, é isso. A gente não pode estagnar aquilo que a doutrina espírita quer deixar mostrar a gente uma pequena parcela de verdade. Perfeito. Porque são as verdades da gente que está aqui reencarnado, gente. Mas nós somos espíritos imortais, tem um universo, a gente nem sabe o que tem para fora daqui, não. Isso aqui é a nossa constituição social, desse povo que está aqui reencarnado. Mas, para além daqui, tem verdades que a gente nem acessa, dos espíritos evoluídos, que a gente nem acessa. Então, assim, aos poucos, é essa luz, né? Essa luz que a gente não consegue enxergar, nos ofusca ainda. E, aos poucos, à medida que a gente vai encontrando, né? O nosso olho aí vai encontrando recursos para conseguir absorver essa verdade, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. É gradativa. Essa verdade é gradativa. Ciências, verdades provisórias. Na ciência, não precisa nem falar, né, gente? O átomo era indivisível, agora ele se divide. A gente achava que os planetas giravam em torno da Terra, agora a gente sabe que é do Sol. E assim, a ciência cada vez vai evoluindo mais, a gente vai descobrindo mais coisa, mais coisa, mais coisa. E tem que ser. Porque é provisório. E a gente tem que entender que é provisório também. Porque, às vezes, eu às vezes, converso com colegas, né, da área de psicologia. Gente, espera aí, calma lá, né? Tem umas coisas que a gente tem que questionar. Porque a ciência evolui. Hoje é isso, amanhã é outra coisa. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Mas é maravilhosa justamente porque as verdades são provisórias e a gente pode sempre pesquisar e avançar. É por isso que a doutrina espírita tende ter esse tripé, ciência, filosofia e religião. Não quer dizer que a gente faça isso dela. Muitas vezes a gente fica, como o Anderson falou, estagnado, lá nos dogmas, que a gente mesmo cria. Nós criamos. Ou se apega a uma coisa que a gente não entendeu direito e fica ali reproduzindo. Então, gente, está aí para a gente avançar. É semente, vão plantar, vão cultivar, vamos abrir os olhos, vão colocar lentes, para a gente ampliar os nossos saberes. Filosofias, verdades progressivas. A filosofia nos faz ir além. Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Mas o que tem aqui por trás? E pessoa filosófica, ela até incomoda a gente, porque ela provoca a gente. Você fala um negócio, ela vai te cutuca. Mas faz a gente crescer, avançar, e tem que ser. Lides políticas, verdades convenientes. Esse conveniente, eu acho que a gente pode entender de duas formas. Tem a conveniência mesmo, dos seus interesses materiais serem atendidos, e tem a conveniência, que também são interesses, mas de um certo grupo. As verdades, elas são convenientes nas lides políticas, de acordo com cada ramo. É conveniente para atender um certo grupo. Quer dizer que é certo? É verdade absoluta? Falou é lei? Qualquer uma que seja, gente, qualquer lide política. Não, é referente a um certo interesse, conveniente ao interesse de um certo grupo.
A gente tem que entender isso para a gente ter clareza e avaliar. Peraí, esse ponto aqui eu não gostei, não acho estranho, esse ponto aqui é esquisito. A gente tem que ter capacidade de discutir, isso é esse trabalho filosófico que cabe a cada um de nós fazer, né? Está de acordo com a lei, qualquer coisa que fere a lei de Jesus, de amor, de caridade, tem um trem errado. Vida civilizada, verdades discutíveis, gente. Verdade de cada um. É a verdade de cada um. Tem pessoa que tem a sua verdade ali. Eu vou discutir com a verdade dela, é a verdade que ela está vislumbrando naquele momento. Eu já tive verdades discutíveis, vocês não? Na minha adolescência eu achava uma certa coisa, a gente cresce, fica velho, fica assim, né, que bobeira que eu pensava daquele jeito, não acredito que eu fiz aquilo tudo que eu fiz. Meu Deus, estava tão na minha cara, mas eu não vi. Porque a gente avança, porque a gente cresce, as verdades elas são discutíveis, elas têm que ser discutíveis mesmo. Mas da gente mesmo, não é a gente discutir a verdade do outro, mas você está dando uma nota demais, você virar para a pessoa, não, né? A gente tem mania de fazer isso. Não, mas eu não acredito que você acredita nisso. Nossa Senhora, é de cada um, gente. Né? Que eu discuta a minha verdade. Né? A verdade para o discípulo. Emmanuel fala, semelhante imperativo, que é isso que a gente está falando das verdades, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Massas. Aquilo que a gente estava falando é referente às massas. Na mentalidade cristã, diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Ele não falou aqui o cristianismo, ele falou Jesus. Ele não falou o que fizemos do cristianismo, o que aquela seita fez. Jesus, o exemplo de Jesus. O que ele disse é verdade sublime e reveladora. É Jesus. Mas antes da gente continuar, eu quero fazer uma atividade com vocês. Eu vou dar aqui algumas frases para algumas pessoas ler para mim. Pode ser? Então vamos lá. Você distribui para mim? Qualquer um? Você quer, Zé? Qualquer um. Tem um monte de frasezinha aí. Não sei se vai dar para ler tudo, mas a gente vai ler algumas. Pode distribuir para nós aí. Vão pôr todo mundo para participar. Vamos lá. Estou distribuindo para vocês. Lília está distribuindo para vocês. Muito bom. Obrigada, Anderson. Algumas frases e muito interessantes. E aí eu gostaria que a pessoa que ficou com a frase 1 lesse para a gente. Frase 1. Todo mundo escutou? Muito bem. Frase 2. Três. Frase 3. Frase 4. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Frase 5. Muito bem, obrigada. Frase 6. Jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Ao cuidar de si mesmo, você cuida dos outros. Ao cuidar dos outros,
Linda, né? Frase 7. Como bom samaritano, que não tenhamos vergonha de tocar as feridas dos que sofrem, mas tentemos sará-las com verdadeiros atos de amor. Frase 8. A riqueza de um homem é o bem que ele faz nesse mundo. Frase 9. Todas as religiões, artes e ciências são ramos da mesma árvore. Todas essas aspirações se dirigem a enobrecer a vida do homem, levantando-a da esfera da mera existência física e conduzindo o indivíduo à liberdade. E frase 10. Isso. Gente, então, gostaram das frases? Fez sentido para vocês? É uma fração da verdade, não é? Cada frase dessa. Eu vou falar os autores, tá? A primeira frase, ela é uma frase do Candomblé, que eu tirei de uma página do Candomblé. Que é essa frase que fala: não busque o mundo, o que está dentro de não busque no mundo o que está dentro de você. O que somos é consequência do que pensamos. Eu não vou conseguir ler toda, senão eu não avanço aqui. Queria, né? Mas é porque eu queria deixar vocês meio assim. Primeiro ler as frases, depois a gente fala os autores. A segunda frase, ela é da Umbanda. Eu fui buscando nas religiões, nas filosofias e na ciência as frases que trazem frações das verdades para a gente poder conversar aqui. Por quê, gente? Porque a gente acha que só a gente tem a verdade. Então, a primeira frase é Candomblé, a segunda frase é Umbanda, a terceira frase é Papa Francisco, a quarta frase é Mahatma Gandhi. A quinta frase é um pastor que ele chama Ed René Witze. Um amigo meu lá da Seong falou que ele é muito bacana, esse pastor, que vale a pena conhecer alguma coisa dele. A sexta frase é Buda. A sétima frase é do Papa Francisco, de novo, que a gente repetiu aqui, tá, gente? Desculpa. A oitava frase é do Maomé. A nona é do Albert Einstein, que é justamente essa que fala das religiões, né, a importância das religiões. E a 10ª é do nosso Emmanuel maravilhoso, querido, que a gente tinha que trazer o Emmanuel também. Então, gente, o que eu quis dizer com isso? Esse exercício, a gente fez ele na Seong, que é um encontro que a gente faz na Semana Santa, que é da 5ª região aqui, nossa, espírita, né, que vem gente de tudo quanto é cidade. Esse ano nós fizemos para de Minas, e a gente fez isso numa sala de estudo, para a gente discutir. Né? O tema era: religião não é templo, é cada um de nós. E aí a gente trouxe essa reflexão da parcela da verdade. E foi muito impactante, porque tinha pessoas que assim ficaram incomodadas. Mas como assim? Como assim, né? Gente, são frações da verdade. Cada um vai encontrar em algum lugar, não importa o lugar. O destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Tem verdades em cada lugar diferente, assim, diversos lugares, gente. Mas que a gente nem imagina, que eu trouxe algumas. Tem tanto saber maravilhoso nesse mundo. A gente escolheu essa escola para nos ajudar como meio de aprendizado, de evolução. Mas cada um escolhe a escola que toca seu coração. Não importa. Eu acho bacana, porque você tirou de outros pensamentos. E a gente fica achando que só o espiritismo é verdade. Não, a casa espírita que você vai aprender lá. Mas por que nosso conceito de verdade? Vou voltar aqui. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso maravilhoso Kardecão querido, no capítulo 15, fala que fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo aqui, eu acho que vocês vão lembrar que tem um diálogo lá, que ele traz de Jesus, né, com o doutor da lei. Vocês lembram que o doutor da lei pergunta para ele: mestre, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala com ele assim: o que fala a lei? Afinal de contas, ele era um doutor da lei,
Ele devia saber o que fala a lei. Aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala com ele: vai fazer isso então. Né? É isso. E ele vira e fala assim: mas quem é o meu próximo, mestre? Né? Porque amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Quem que é o meu próximo? E qual que é a parábola que Jesus conta? Maravilhosa, porque Jesus sabia que não era só letra do samaritano, que ele tinha que nos colocar naquele lugar. Não basta falar letra. Tem que fazer a gente sentir aquele lugar. E aí ele fala qual que é a parábola do samaritano. Havia um rapaz, né, um senhor ali andando numa estrada de Jerusalém para Jericó. Naquela estrada, essa pessoa é roubada, ferida e fica semi-morto. E passa por ele um sacerdote. Quem que era o sacerdote? Era quase santo naquela época. Ele era o ser iluminado da igreja, né, daquela época. Ele passa, olha e segue seu caminho. Passa o levita. O levita era aquele que, na época lá dos templos, ele fazia parte de organizar os cultos, levar os materiais, ser porteiro, às vezes ensinar uma lei. Ele passa, olha de longe e também segue o caminho. E aí passa o samaritano, que era considerado impuro naquela época pelos judeus, por essas crenças. Eles eram considerados impuros e eles não oravam, não adoravam a Deus lá no templo de Jerusalém. Adoravam no monte. E aí esse samaritano passa, né? Vê essa pessoa sofrendo lá, pega ela, cura as feridas dela, leva para uma pousada, cura as feridas, dá um dinheiro para o dono da pousada e fala: ó, cuida dele, porque na volta, se não tiver faltando alguma coisa, eu completo. E ele pergunta, então, para o doutor da lei: qual desses pareceu o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia para com ele. Então, vá e faz o mesmo. É assim. Essa é a verdade. A verdade não é lei. Por quê? Porque aqueles sacerdotes levitas, eles sabiam tudo de lei. Tinham rituais. Eram rígidos nos rituais. Não podia fazer nada no sábado, não podia um tanto de coisa, tinha lei, regra ali, ó. Mas não é isso que é a verdade. A verdade é para além da letra. É você ter isso construído, e construído nós não temos ainda, mas construir isso no seu coração. Essa verdade. Qual que é a verdade, gente? Não, depois eu leio o outro aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. De todo o seu espírito. E ao próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer, gente? Quem criou esse universo? Deus. Tem alguma coisa que está fora do universo? Deus, ele está em tudo? Então, todo mundo está em Deus. Então, não tem como eu amar a Deus sem passar pelo meu próximo. Não há outro caminho. É só através do outro, do meu próximo, e qualquer um. Não há outro, gente, caminho, não há outro. Ele fala, todas as leis e os profetas estão resumidas nesses 2 mandamentos. Tudo que a gente estudar, tudo está resumido aí. Se a gente alcançar isso, a gente tem a vida eterna. Acabou. Tudo que a gente aprende no doutrina espírita, tudo, é um tanto de coisa boa, bacana, que eu adoro. Nossa, não, bom demais. Tudo que a gente aprende é para aprender a fazer isso. Só. Você já pensou? A gente estuda reencarnação, mediunidade, não sei o quê, planetas, para aprender a amar a Deus. Não é amar a Deus, é conectar com Deus. Eu não sei se a gente está fazendo isso hoje, ou se a gente está, sabe, que é a coisa meio automática. E é através do outro, porque não adianta ficar lá, ó. É através do outro. E é através, porque a caridade é como eu amo o outro. É o como eu amo o outro. Porque a gente fica assim, que negócio? Caridade, amar a Deus. Gente, a caridade é como me ensina a amar o outro. E a amar a Deus, consequentemente. E Deus, o outro. É isso.
Alguém lembra o que está falando lá no Evangelho? Não sei se é no Evangelho, acho que é no Livro dos Espíritos. O conceito de caridade? Qual que é, gente? Você foi no mais difícil, assim, aquele. O último, você foi no. Você foi no mais que desafia a gente, né? Benevolência para com todos. Para com todos. Qualquer um. Benevolência. Ser bom, que a pessoa está precisando de ajuda, que é isso do samaritano. Indulgência para com a imperfeição alheia. Então, vou usar o samaritano. Olhei para o sacerdote. Não, mas o 100 passou e nem cuidou do outro. Não, gente, ele ainda não entende a lei. Indulgência é isso. Ele está lá na lei, ele ainda, né? E é tudo bem, cada um no seu tempo. E o perdão das ofensas, quando alguém nos ofende, a gente perdoar. Isso é o resumo que está lá do que é a caridade. Resume tudo. E a caridade nos ensina a amar. Então, se eu fizer caridade cada vez mais e trabalhar isso tudo dentro de mim, eu aprendo a amar cada vez mais e alcançar a vida eterna, essa verdade que não é aprendida aqui, é sentida. A verdade é sentida, gente. Então, Jesus tem razão quando ele fala. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, olha o que o Kardec mostra para a gente. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus, que não vai separar ninguém. Todo mundo é igual. Que é fora da caridade, pode ser de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer coisa. E da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos. Qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Então, se eu achar que é fora da minha igreja, eu já não estou amando. Eu já não estou sendo caridoso, eu já estou brigando com o outro, que eu que tenho verdade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas parece que a gente passa assim batido. Aí ele fala mais, isso aqui tudo está no Evangelho, capítulo 15. Fora da verdade não há salvação, gente, hoje eu estou difícil para falar, embolando as palavras, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. É a mesma coisa, porque eu vou achar que a minha verdade é que está certa. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Todo mundo quer ter verdade. Que homem se pode vangloriar de possuir integralmente, né, integral? Qual o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Se todo dia a gente amplia nossas ideias, como é que a gente vai ter a verdade absoluta? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la. É dar uma corda na gente, né? Porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral. Ninguém vai entrar. Ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticar. Qualquer pessoa pode praticar a caridade. Qualquer um pode praticar. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Fora do Espiritismo não há salvação e, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz. Fora da verdade não há salvação, pois esta máxima separaria ao invés de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, não é fora do Espiritismo, não é fora da verdade, não é fora da igreja. A verdade, gente, ela aparece para todos, basta eu buscar, porque a verdade é Deus. É algo que a gente apreende assim, ó. E a gente vai, mas está longe, mas a gente tem frestas.
tem frestas dessa verdade, que a gente vai, e o Espiritismo alcança uma fresta dessa verdade. A verdade absoluta, ela depende de onisciência e depende de estar fora do tempo. Porque as coisas mudam com o tempo. Deus está fora do tempo. Ele criou, né, o espaço-tempo, né, para usar um pouco de física. Então, ele está fora do tempo e tem compreensão total, tem sabedoria absoluta. Então, ele sabe de todas as coisas de onisciência. Logo, verdade absoluta, somente do Criador. Nem Cristo, autor do tempo, eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Fica tranquilo que eu compartilho do que você está dizendo, né? Sabe de tudo, porque ele não precisa saber de tudo, a não ser que da terra, da onde ele foi. Ele de acordo com a necessidade. É. Quem vai dizer aqui? Parece que uma hora Jesus fala, pensei que teu pai. Ele- Bom é somente meu Pai que está no céu, e ele fala: fareis muito mais do que fareis o que eu faço e muito mais. Então, se ele tivesse uma verdade absoluta, ele não ia falar isso. Né? É Deus mesmo. Assim, olha, gente, contribuições maravilhosas. Obrigada, Anderson, quando você fala essa coisa, né, da física. Olha os saberes contribuindo. Espaço e tempo. Deus é o único que está fora. É a verdade. Qualquer um pode alcançar. Realmente conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque essa conexão com o Pai, depois que a gente tiver isso, gente, nada vai nos atacar, não. A gente vai estar um coco. Mesmo a verdade pequena. Não liberta. Quando você consegue apreender uma coisinha que traz um consolo para o nosso coração, a gente consegue entender, sentir, libertou. E aí? É. Começa a compreender, mas já não pode ficar no conhecimento. O conhecimento é o primeiro passo. É o que eu sinto a partir daquilo que eu conheço. É o que eu vou apreendendo no meu ser, na minha experiência cotidiana, que eu vou chegando lá. É um negócio abstrato, mas não é tão abstrato, sabe? Porque ele ensinou o caminho concreto para nós. Vai no outro. É pelo outro, é através com o outro, é com o outro. E é com a caridade. E aí, Emmanuel finaliza, né, para a gente, acho que aqui já finalizou. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Então, quando a gente começa a ver as coisas com um olho mais próximo da verdade, nem que seja um pouquinho, as coisas têm outro prisma, tem menos importância algumas coisas, menos apegos, a vida fica diferente, né? O reino do próprio coração passa a gravitar em torno, ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno, que é o nosso Deus, né? Esse templo do nosso próprio coração gravita em torno de outra vibração. Não é mais aqui. E à medida que vai desvencilhando das atrações da mentira, que a gente pode aqui colocar até como a matéria, porque a matéria tem um monte de mentira, né? A gente às vezes se apega e fica assim, nossa, cego, né? E à medida que a gente vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Eu acho interessante porque o Emmanuel, o tempo todo, ele nos convoca ao próprio discípulo, ao seu coração, ao seu centro vital. Não é um grupo, não é uma religião, não é aquele povo ali. Cada discípulo dentro do seu próprio coração começa a gravitar diferente, a vibrar diferente, a captar diferente essa verdade que é Deus. E a vida se transforma. Porque é isso que a gente vê. Tem um filme que eu acho lindo, também já falei aqui, que é sobre a vinda de Jesus, e tem um cara que persegue ele, esqueci o nome do filme, e uma hora tem uma senhora que fala que a vida dela mudou, ela era cega. Ela falou assim, ele já plantou as sementes, ninguém tira mais. Tirou nossas vendas, ela era cega, tirou nossas vendas, ninguém tira mais. Mudou tudo.
Porque muda o prisma. E é um trabalho, gente, e é algo alcançável. Porque a gente às vezes fica assim, nossa, mas eu não vou chegar lá, não, mas não é tão longe demais. Nossa. Gente, é alcançável, senão Jesus não tinha dito isso para a gente. Está a nosso alcance, mas precisa de um movimento nosso, de uma entrega nossa a Jesus, a Deus. Essa conexão, nos entregar e acreditar que é por essa via, não é por outras vias. Nós temos vários caminhos que a gente anda aí para ir tentando, mas essa é a via, né? Porque Jesus é o modelo e guia que teve aqui, né? E Deus está com qualquer ser nesse planeta que se dispor, né? Que conseguir captar essa luz que vem dele, né? Porque o trabalho que a gente precisa fazer é como se Deus fosse um sol. E a gente se dispusesse a captar esse sol, buscando vibrar em outra sintonia, principalmente através da relação com o outro. Então, gente, assim, eu fiquei muito satisfeita de ter falado sobre esse tema. Eu acho que é um tema que faz a gente refletir demais, é um saber, assim, é algo que a gente vai construindo mesmo, e eu não quero nunca ter a pretensão aqui, quem sou eu, de estar trazendo alguma verdade absoluta, de estar trazendo alguma coisa completa aqui, porque eu espero, a única coisa que eu espero hoje aqui é ter sido assim, um instrumento para a gente poder ver uma fraçãozinha de uma verdade que eu consegui pegar através do Emmanuel, do Evangelho e do Kardec, e olha lá. É isso que é a minha intenção aqui, porque eu acho que esse espaço aqui que a gente tem, né, de construção, é um espaço assim que eu acho que é tanta confiança que as pessoas, né, que a casa e que a espiritualidade tem para colocar a gente aqui para falar, que eu acho que é sagrado e é tanta responsabilidade da gente estar aqui falando, sabe? Mas se eu tiver dado um pouquinho, uma fraçãozinha para a gente começar junto a construir isso, sabe, aprofundando, se a gente começar junto a plantar essa semente, eu me dou por satisfeita, né? E eu acho que é isso que a gente está aqui para fazer junto. É muito bom fazer isso com amigos, com pessoas que a gente gosta, confia e que vibra, né? Nessa mesma sintonia. A gente tem essa bênção de estar aqui, né? Para fazer isso juntos. Muito obrigada a todos vocês pela paciência, pelo carinho. E vamos continuar junto aí, né?